janeiro de 2018. Porém, tantas coisas interessantes aconteceram em dezembro que nós pensamos o quanto seria bacana mostrar a vocês um pouco da cena, da arte e cultura popular aqui de Pernambuco. A consciência negra é comemorada no mês de novembro. Houveram vários eventos aqui na cidade para tratar desse tema, inclusive exposição de artes plásticas no Centro Cultural dos Correios, com Ricardo Pessoa. Vamos ver essa matéria? Estou aqui no Centro Cultural dos Correios com o artista popular Ricardo Pessoa, xilogravurista, contando a história dos orixás. Há quanto tempo trabalhando com xilogravura, Ricardo? Eu tenho mais ou menos 30 anos que eu trabalho com a xilogravura, né? E detalhe importante é chamada xilogravura fechada. Atualmente sou eu e um artista, né, no Japão, que a gente fez uma pesquisa, né, que trabalha com esse tema, certo? E me dá bastante alegria de estar fazendo esse trabalho com relação a xilogravura, né? É mais um resgate da nossa cultura. E esse tipo de xilogravura, chamada fechada, que é o fundo preto, como vocês podem ver aqui, e detalhe em branco, ela estava quase em extinção. Por que escolheu o tema A História dos Orixás? Eu sempre gostei muito de história e desde o conhecimento da parte científica, como a história pessoal, de família, por exemplo, eu tive um pai que era negro, e que aqui em Recife ele apanhava muito nos trabalhos deles, mesmo anos após, né, bastantes anos após o término da escravidão. A minha companheira, Gel Andrade, ela também tem na família pessoas que eram escravizadas, a bisavó de minha mãe também. Então, eu acho que isso foi uma oportunidade, né, e baseado também na ligação que a gente tem com os movimentos culturais aqui de Recife e de Olinda, de fazer esse trabalho. Maravilha, obrigado, Ricardo. Muito bacana, não é? Se você ficou com gostinho de quero mais, espera mais um pouco, que quando o nosso programa estrear, o Ricardo Pessoa vai vir aqui no programa para falar um pouco mais sobre como se dá o seu processo criativo e as ideias que ele tem para fazer essas xilogravuras maravilhosas. Em dezembro, o cinema pernambucano está bastante movimentado. No início do mês, no São Luís, aconteceu a pré-estreia do docudrama 1817, A Revolução Esquecida, da conhecidíssima cineasta Tezuka Yamazaki, em uma parceria entre MEC e TV Escola. Qual a importância de um filme como 1817, A Revolução Esquecida? Bom, na verdade, a Revolução Pernambucana de 1817 é um dos fatos históricos mais relevantes da história do Brasil. E a gente resgata justamente esse momento importante da história do país, protagonizado principalmente aqui em Pernambuco, e que é uma excelente oportunidade da gente linkar um fato histórico com a realidade cultural local pernambucana e, ao mesmo tempo, o tema educação, já que a gente aborda o tema a partir de uma utilização que pode ser muito importante para estudantes da educação básica em todo o país. Então, é realmente a junção de vários fatores positivos: cultura, história e, ao mesmo tempo, educação. E a TV Escola pretende abrir, a partir desse filme, 1817, a Revolução Esquecida, uma janela de oportunidade para outros resgates da história do Brasil que sejam relevantes para contar justamente uma abordagem no uso da educação brasileira. O audiovisual pernambucano hoje talvez seja uma das maiores forças culturais do Estado e não parou. Até porque o audiovisual brasileiro teve muita possibilidade, talvez até mais do que música. Eu trabalho também com música. E bacana ter esse filme, bacana ter Tezuka de volta aqui, depois dela ter feito a Batalha dos Guararapes, né, na década de 70, e agora está voltando com a Revolução de 17, a noiva da Revolução, de onde é inspirado o filme. E é um docudrama. Eu estou super curioso para entender como é que ela equacionou essas questões.
Vamos ver o que é que Tezuka aprontou pra gente. É sempre bom ter uma japonesa a nosso favor. Vocês que cantam, como foi esse processo de atuação, a preparação para atuar no filme? Começou tudo com uma brincadeira. Foi tudo muito natural, para dizer a verdade. Até porque a gente estava fazendo o que a gente faz o tempo todo. E todo mundo entrou no clima. Foi muito bom, muito massa. E quando começou a rolar tudo, a gente nem sentiu, para dizer a verdade. Já tinha acontecido. E Tezuka amou, graças a Deus. Ainda bem que era só amigos, né? Também tem isso. A gente, Carmen Virgínia, que é a idealizadora desse núcleo negro, né, do filme, ela que convidou a gente, indicou o nosso nome. Então foi uma representação só de amigos. Estava a Laninha representando Voz Lagoa, Gabi do Carmo representando o Quintal dos Crioulas, tinha um pouco dos pretos. Então é muito fácil você fazer quando você faz com uma galera que tem o mesmo ideal que o seu. Meninos, como foi para vocês participar desse filme dirigido pela Tezuka? Experiência incrível, né? Tezuka Yamazaki é uma oportunidade bacana de se fazer cinema, de se falar para um público infanto-juvenil. É só alegria, só alegria. E contar uma história nossa, né? De Pernambuco. Eu, como pernambucano, estou super feliz. E como foi gravar na cidade com caminhão, vocês todos caracterizados? É uma experiência diferente porque essa metalinguagem que ela usou do atual com daquela época, eu acho que em alguns momentos estranha, mas conforme a liberdade poética, a gente vai assumindo a liberdade poética, eu acho que isso incorpora bem a história, eu acho que funcionou. Você fazer um filme que bota, por exemplo, a roupa, os adereços de época e passando um ônibus atrás, passando uma coisa contemporânea, isso é uma aula de arte, né? Isso ficou sendo não só a revolução do filme, mas a revolução da direção, que eu acho que Tezuka é revolucionária nessa questão do time das coisas. Muito bom, foi muito bom trabalhar com ela. Todo o povo de Pernambuco está esperando esse programa. Vamos se ligar, que o nome já está dizendo. Ritmos de Pernambuco. Aguardem. Ainda na mesma semana aconteceu a 19ª edição do Festcine, Festival de Curtas de Pernambuco, ao todo mais de 69 produtos audiovisuais produzidos aqui no estado, falando de temas interessantes como a violência contra a mulher, a recente industrialização pernambucana e os seus efeitos sobre as populações e territórios. Vamos lá? Como você vê a cena do cinema pernambucano a partir dos resultados desse festival? O Festcine é um festival que é voltado especificamente para obras pernambucanas, né? Então, dentro desse recorte de obra pernambucana realizada no estado ou fora dele, esse ano a gente teve recorde de inscrição, então foram mais de 170 curtas inscritos para um estado que está fora do eixo Rio-São Paulo. É uma produção incrível, né? Você ter no ano 170 curtas-metragens produzidos e realizados por realizadores pernambucanos. Então, o festival ele celebra isso, celebra essa diversidade, né? A gente trabalha com formatos de documentário, ficção, animação e trabalha também com videoclipe, com videoarte. São formatos que não são muito comuns em festivais de cinema e aqui a gente tem essa janela, a gente tem esse acolhimento. Todos são produtos que têm tido uma carreira interessante em festivais, né? Na própria televisão, na TV fechada. Então eu acredito que, na verdade, o festival ele é um braço importante porque ele é a difusão dessas obras, né? A gente tem um investimento grande na produção e a difusão é o momento em que esses produtos encontram seu público, né? O público se enxerga, vê suas ruas, suas cidades, reconhece seus sotaques. Então o festival ele é um momento extremamente importante para a comunidade porque é onde ele se enxerga, onde as pessoas, onde nós nos enxergamos, né? Sabe aquelas máquinas que estão ali? Um dia a terra vai comer aquilo tudinho e aquilo vai voltar a ser mangue de novo. Oxi! É. Mas daqui pra lá a gente vai estar tudo morto. A nossa sabedoria nunca acaba. Se você prestar bem atenção, escutar, você vai ouvir o som dos nossos antepassados. Bom, eu sou Valéria. Agora, hoje, posso dizer assim, sou atriz porque eu vou passar no cinema, né? Mas eu sou filha de pescador. Eu sou uma pescadora.
Eu sou neta de agricultor. Então, eu sou de origem humilde, né? Pessoas que não concordam com tudo que acontece lá no meu território, ou seja, lá em Tiriri. Antigamente as pessoas tinham vergonha de dizer assim, eu moro em Tiriri, porque Tiriri é terra de caranguejeiro, Tiriri é terra de agricultor. E hoje as pessoas dizem assim, tu mora onde? Eu moro em Tiriri, eu moro no paraíso. Né? Deixa de ser Valéria, a pescadora, que as pessoas torciam a cara, a filha do agricultor, que o povo dizia assim, tá fedendo. Entendeu? Pra ser Dona Valéria. Aí quando cheguei Dona Valéria, chegou Rafa lá na minha casa. Uma tuia de gente doida, velho. É você que é Valéria? Oi, Valéria, a gente vai fazer um filme. E botou minha família todinha no cinema. Menino, já pensou, arrasou, velho. Obrigada. Então o festival ele celebra isso, essa diversidade. Existem obras de todo o estado que estão sendo exibidas aqui no Cinema São Luís, que é um cinema de rua com quase 1000 lugares, né? Então assim, todo o arranjo ele é incrível e o festival tem todo esse diferencial, de ser uma vitrine, ser uma janela para o realizador pernambucano. Um dos paraibanos mais pernambucanos nos deixou em julho de 2014. Porém, antes de seu encantamento, o Ariano Suassuna entregou aos seus parentes a sua última obra, que demorou mais de 35 anos para ser produzida. O lançamento desse livro aconteceu em uma aula espetaculosa no Teatro da Livraria Cultura do Shopping Rio Mar. Resolvi não fazer aula espetaculosa, né? Mas aí tinha também que ter as coisas melhores que mais. Então até a atração internacional tem hoje, Ricardo. Marmelina veio do Rio Grande do Sul exatamente para dar a parte dele. Então, com a palavra, professor. Eu vou comentar aqui uma história de um grande homem com grande generosidade e, sobretudo, com uma imensa humildade. A história que eu vou contar agora é absolutamente verídica e me parece extremamente sintomática, poética, sobre o que a gente precisa hoje, num mundo cada vez mais contaminado pela intransigência e pelas mazelas que a gente está vivendo hoje, de analfabetismo afetivo, que é realmente a literatura como uma arma de afeto, a literatura como uma arma de afetação, de alteridade, de encontrar o outro. Veja bem, esse livro é um negócio altamente revolucionário do ponto de vista da literatura contemporânea. Eu tenho dito que é o livro mais pós-moderno da literatura brasileira. É um livro em que ele procura fundir poesia, teatro, romance, biografia, no caso autobiografia, o vídeo, né, as imagens, né, saindo do gênero literário, né, a carta, né, o artigo de jornal, a crítica, o ensaio, quer dizer, todas as possibilidades literárias que eu conheço estão nesse livro. É uma espécie de uma explosão, porque tudo converge para o discurso completo e depois ele joga isso para o leitor. Então a gente achou que seria interessante, como o Jonathan acaba de apresentar, que a gente falasse um pouco do nosso papel nesse processo, que culmina hoje no lançamento do livro. Eu estou dizendo nosso porque eu não trabalhei sozinha nessa parte do livro. Eu trabalhei com a Mariana Matos Suassuna, que é minha prima irmã, né? E a gente recebeu essa tarefa de Tio Dantas que, a princípio, parecia simples. O livro estava pronto, as imagens estavam prontas, a ideia era unir quais imagens vão para que parte do texto. A gente teve uma reunião inicial com Carlos Newton, que apresentou a gente mais ou menos quem são os personagens, como essa história se organiza. Acontece que é um livro de 1000 páginas, né? Que foi escrito ao longo de mais de 30 anos de trabalho árduo, diário. A empreitada terminou sendo um pouco maior do que a gente esperava no começo.
Eu gostaria de agradecer profundamente a todos os artistas que enviaram material para o e-mail da nossa produção, contato@ritmosdepernambuco.com.br. Gostaria de informar que todo esse material está sendo catalogado para futuras participações. Foi muito bom poder estar contigo antes da estreia do nosso programa, que acontece no dia 13 de janeiro de 2018. Um cheiro para todo mundo e até mais! TV Nova, o brilho da gente. Em acidentes onde a face é comprometida, onde existe o trauma na face, na frente, que atinge a